Olá, boa tarde a todos presentes, mesmo que virtualmente, neste encontro de comemoração dos 120 anos da apresentação do tríptico A Vida de António Carneiro, que apesar de não nos podermos reunir presencialmente, não poderíamos deixar de reunir, mesmo desta forma, para assinalar esta data tão importante. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação de todos os oradores, da professora Raquel Henriques da Silva, da professora Laura Castro, do Sr. Provedor Dr. António Tavares e do Dr. António Manuel da Almeida, que prontamente aceitaram o nosso convite em Miranda para estarem aqui hoje a falarmos sobre a obra e sobre a vida de António Carneiro. Passo a apresentar cada um dos oradores pela ordem das intervenções. Vai iniciar então o seu provedor António Tavares, que é licenciado e doutor em Ciência Política, Cidadania e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona do Porto, onde é diretor da licenciatura em Ciência Política e Estudos Eleitorais e auditor da Defesa Nacional. Entre 85 e 91, foi deputado à Assembleia da República, onde integrou as comissões parlamentares da Defesa Nacional, Juventude, Economia, Finanças e Plano, tendo ainda representado Portugal na Assembleia Parlamentar da União da Europa Ocidental. Tem desempenhado vários cargos, que depois podem também consultar na apresentação que temos nas redes sociais. É presidente da mesa da Assembleia Geral do Montepio e Conselho Fiscal da Real Companhia. Em 82 ganhou o prémio de Lino de Mar da Costa com o tema Partidos Políticos e Administração Autárquica. Publicou em 2016 a Coabitação Política em Portugal, na vigência da Constituição de 76, e em 2020 publicou na Balança do Tempo na Política. É atualmente provedor, desde 2010, da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que depois vamos perceber aqui a ligação também a esta apresentação. A professora Raquel Henriques da Silva é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Departamento de História de Arte, de que é coordenadora executiva desde 2015, leciona seminários de mestrado em História da Arte do século XIX, de mestrado em Museologia e de doutoramento em História da Arte que coordena. Autora de vários estudos de investigação e divulgação nas áreas do urbanismo e arquitetura, do século XIX ao século XX, artes plásticas e museologia. É comissária de várias exposições de arte. Foi diretora do Museu de Chiado, do Instituto Português de Museus, integrou o Conselho de Administração da Fundação de Serralves e atualmente integra o Conselho de Administração da Fundação Arpado Zé Vieira da Silva. É diretora científica do Museu de Neorrealismo em Vila Franca de Xira desde 2017. A professora Laura Castro, doutora em Arte e Design pela Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes, e mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É professora na Escola de Artes da Universidade Católica Portuguesa, de que foi diretora entre 2013 e 2017, e investigadora do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes da mesma escola. Entre o início da década 90 e 2006, trabalhou também no setor cultural. É membro da Associação Portuguesa de Historiadores de Arte e da Associação Internacional de Críticos de Arte. Preside a direção do Ciclo de Cultura Teatral, Teatro Experimental do Porto. Dr. António Manuel Passos de Almeida, mestre em Museologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi coordenador da Casa Oficina António Carneiro de 2009 a 2021, atual Ateliê António Carneiro. Atualmente é técnico superior de museus, Divisão Municipal de Museus, Câmara Municipal do Porto, do Museu da Cidade. Escreveu vários artigos que eu passo a destacar alguns, diretamente ligados com o António Carneiro. Em 2016, a viagem à Itália do pintor António Carneiro. Em 2013, uma família de artistas, Cláudio Carneiro, 1895-1963. Em 2010, o pintor António Carneiro no Palácio da Bolsa. Em 2009, vida e obra de António Teixeira Carneiro Júnior, de 1872-1930. E em 2008, Paisagens de António Carneiro, entre muitos outros artigos que também escreveu. Como não poderíamos deixar de apresentar o homenageado António Carneiro, a minha colega Olívia Ribeiro fará assim uma breve apresentação para depois passarmos efetivamente ao nosso tema da conversa, os professores, o Dr. António Tavares
e António Almeida, a professora Laura Castro e Raquel Silva, que irão conduzir de certa forma esta conversa. Boa tarde, permitam-me tentar enunciar alguns factos da vida de António Carneiro para aqueles que nos ouvem e que não conhecem tão bem o artista. António Teixeira Carneiro Júnior nasceu em Amarante a 16 de setembro de 1872. O pai abandonou-o muito cedo, partindo para o Brasil, cresceu apenas com a mãe, numa vida com algumas privações. A mãe falece quando ele está sensivelmente com 7 anos e ele é enviado para o Asilo da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia, peço desculpa, do Porto, o Asilo de Barão de Nova Sintra, onde irá permanecer por 11 anos. A Santa Casa vai-lhe permitir a frequência da Academia de Belas Artes do Porto, onde ele ingressa aos 12 anos no curso de desenho. Em 1890 conclui o curso, abandona o asilo e irá substituir o professor Joaquim Vitorino Ribeiro ao ministrar a aula de desenho. Ingressa mais tarde no curso de escultura, que abandona após o desaparecimento do mestre Soares dos Reis. Passa a frequentar o curso de pintura, onde tem como mestres João António Correia e Marcos de Oliveira. Tentará instalar-se em Lisboa, tentativa é essa que saiu burada, e regressa ao Porto e retoma o curso de pintura, que irá terminar em 1896, pinturas de história, com 18 valores. Tem também alguns avanços na sua vida pessoal. Em 1893 casa com o Rosa, com quem irá ter 3 filhos. A Rosa, a sua esposa, e o seu primeiro filho, Cláudio, irão já acompanhá-lo quando continua os seus estudos em Paris. Esta estadia em Paris será, como muitas vezes ao longo da sua vida, com o apoio de amigos, mecenas, admiradores, a própria Santa Casa. Ele em Paris irá frequentar a Academia Julian, onde contactará, entre outros, com a obra de Bouvis-Chavannes, Carrière e Rodin. Poderá ter visto ainda em Paris o friso da vida de Munch, que esteve aqui exposto em 1897 e que poderá ter influência, ou claramente terá influências na obra que hoje celebramos, o tríptico A Vida, Esperança, Amor e Saudade. Será em Paris que irá dar início a este tríptico, em 1899, e irá terminá-lo em 1901, no regresso ao Porto, onde viverá grande parte da sua vida. Ainda antes de regressar ao Porto, faz uma viagem à Itália, onde contacta com os mestres do Renascimento que tanto admirava. Ao longo da sua vida vai conseguindo ter algum apoio mecenático e algumas encomendas que lhe permitirão viver uma vida não muito desafogada, mas também sem grandes apertos, permitam-me a expressão. Irá retratar também muito a sua família, a esposa e os 3 filhos, Cláudio, Josefina e Carlos, os próprios encomendantes que lhe encomendavam os retratos, paisagens com destaque para as marinhas de Lessa da Palmeira e o noturno que faz em Lessa da Palmeira, que se encontra no Museu do Chiado. Irá retratar o Marão, Melgaço, também a Póvoa de Varzim. Também escreveu alguns poemas, fez parte do grupo portuense que criou a revista A Águia, foi seu diretor durante 15 anos, teve como companheiro desta aventura o grande amigo Teixeira de Pascoais, seu conterrâneo. Esta revista tinha um caráter filosófico, poético e artístico, peço desculpa. Contará com o apoio mecenático para ter finalmente um ateliê. Durante muitos anos pintou na sua própria habitação. Este ateliê chega já a meio da década, sensivelmente a meio da década de 20, e será por volta desta altura que lhe irá falecer a filha Maria Josefina. O falecimento da sua filha irá
aprofundar ainda mais a sua personalidade reservada, melancólica, irá realizar muitas obras neste novo ateliê, que na altura situava-se na Rua de Barros, hoje Rua António Carneiro, onde se situa o ateliê António Carneiro, no Porto, e também no interior de igrejas. Desta última fase da sua vida, da sua produção, podemos destacar Camões lendo os Lusíadas aos frades de São Domingos e as ilustrações, um trabalho que não terminou, as ilustrações para o Inferno de Dante. Os sinais do simbolismo, que tem o seu expoente máximo na obra A Vida, estarão mais ou menos presentes ao longo de quase toda a sua obra. No final da sua vida faz uma última viagem ao Brasil, onde já havia estado antes, desenvolveu muitas aguarelas neste período e tenta nesta última viagem fazer uma exposição, vender obras que lhe permitam um final de vida mais confortável. Irá regressar bastante adoentado e falece a 31 de março de 1930. Podemos encontrar as obras deste artista não só em coleções particulares, aqui na Fundação Cupertino Miranda, na Fundação Carlos Gulbenkian, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Museu de Chiado e também, claro, no ateliê António Carneiro, entre outros. Eu passava agora a palavra ao Sr. Provedor, Dr. António Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, como a sua comunicação tem o tema António Carneiro e a Misericórdia do Porto. Um equívoco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado também pela apresentação. Gostava de cumprimentar os meus colegas de painel de uma forma muito particular e dizer porque é que eu escolhi este tema, António Carneiro, a Misericórdia do Porto, um equívoco. Porque é efetivamente para falar um bocadinho de um episódio de António Carneiro na Misericórdia do Porto, e exatamente no papel, como já foi aqui salientado, que António Carneiro teve e aquilo que ele representa para a Santa Casa da Misericórdia do Porto. Efetivamente, António Carneiro foi um dos mais talentosos alunos do Colégio Barão Nova Sintra, então conhecido por estabelecimento humanitário do Barão Nova Sintra, equipamento que, fundado no reinado do rei Dom Pedro V, inaugurado pelo seu irmão Dom Luís, tinha como resposta aquilo que nós hoje chamamos as crianças de risco, isto é, jovens que, por qualquer razão, e o facto é que António Carneiro ficou sem o apoio do pai, que desapareceu, como foi já aqui dito, e também a mãe, que não tinha possibilidades de o poder acompanhar. E, portanto, Carneiro vai viver na Misericórdia do Porto um período extremamente interessante da sua vida, porque é que o vai formar enquanto aluno e estudante. Independentemente das circunstâncias da vida, a Misericórdia do Porto preocupou-se em proporcionar a António Carneiro, como proporcionou a outros alunos que ali estavam, o acesso àquilo que era a sua tendência e o seu gosto particular pelas artes, pela pintura, pela escultura. E por isso, ainda hoje, a imagem de António Carneiro e aquilo que ele representou impacta não só nas crianças e nos jovens que estão ali naquele colégio, que ainda hoje cumpre a sua função, obviamente adaptada ao século XXI, mas que António Carneiro funciona como uma referência intelectual e artística do colégio para os seus jovens alunos. António Carneiro deixou um importante acervo à Misericórdia do Porto. E é um acervo muito vasto e muito interessante, na medida em que estamos a falar de quadros, de desenhos, que António Carneiro desenvolveu enquanto jovem estudante
de Belas Artes. Portanto, muitos destes desenhos estão em exposição no Museu da Santa Casa da Misericórdia do Porto, no Museu do MIP, na Rua das Flores, nos seus antigos sede, onde esses desenhos é possível ver a preocupação, são quase todos eles a crayon, a preocupação de António Carneiro em desenhar o homem, aquilo que é o espírito do homem, as preocupações do homem, a reflexão do homem. E, portanto, António Carneiro tem aqui um período extremamente próximo da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e eu lembro que a Santa Casa da Misericórdia do Porto, nesta altura liderada pelo Conde de Samudães, cria a sua Galeria dos Benfeitores. A Santa Casa tem talvez um dos acervos mais importantes de retratos do país, dos mais variados pintores, envolvendo as mais variadas pessoas, os seus chamados benfeitores. E nessa Galeria dos Benfeitores, a Misericórdia deu os primeiros passos daquilo que eu chamaria hoje, ou nós chamaríamos hoje, uma política de mecenato, apoiando jovens pintores e fazendo com que eles possam ter ali um espaço de exposição. Foram muitos. Amadeu Sousa Cardoso também expôs ali, Aurélia Sousa também expôs ali, e, portanto, muitos, obviamente, António Carneiro, por força das circunstâncias, também o fez, tiveram ali o seu batismo naquilo que era um dos poucos pontos de referência do Porto, porque a Santa Casa da Misericórdia, para quem não sabe, teve e tem uma expressão muito forte no tecido cultural da cidade do Porto e na promoção de valores culturais, e ficando inevitavelmente ligados a muitos deles. O próprio edifício do museu, onde hoje está o Museu Soares Reis, o Palácio dos Carrancas, era um edifício propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto e que passou por testamento do rei Dom Manuel II para a posse da Misericórdia do Porto, cujo objetivo era fazer ali um centro materno-infantil que apoiasse o Hospital de Santo António, mas quis a lei da vida que acabasse, e talvez quanto a mim bem, como Museu Nacional Soares Reis. E acho que foi importante e deu este sinal também em contributo da Misericórdia do Porto para o apoio ao mecenato e o apoio à promoção cultural. E, portanto, António Carneiro, se tinha a sua vida ligada e marcada com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, se repararmos na Rua do Barão de Nova Sintra até à Rua António Carneiro em linha reta, portanto o seu ateliê, ele acabou por ficar ali muito ligado em termos de Porto à cidade e àquele local, mas porquê que eu chamei equívoco a um ponto da sua relação? Porque efetivamente há uma obra do António Carneiro, do pintor António Carneiro, que resultou exatamente nisso, nesse equívoco. Uma obra que foi encomendada em 1901 e que na versão original eu acho que era uma versão extremamente feliz e que a Santa Casa da Misericórdia do Porto não aceitou. A mesa da época não aceitou. Nesta primeira versão, alguns autores interpretam a face de Cristo como a face do próprio. Isso é um autorretrato do pintor, numa atitude de sofrimento e de humanização levada até às últimas consequências. Era uma obra demasiado ousada, era uma obra demasiado, enfim, fora da época. E, portanto, ela acabou por não ser aceite exatamente por um parecer do conservador da Galeria dos Benfeitores da Misericórdia do Porto, o professor Joaquim Vitorino Ribeiro, que é um bocadinho que ficamos a saber que António Carneiro foi substituir a lecionar. E o que é que disse nesse depoimento o professor Joaquim Vitorino Ribeiro, que ficou nas atas da Misericórdia, na sua mesa administrativa, na sua sessão de 6 de setembro de 1901, 6 de setembro de 1901, e eu agora, se me permitem, vou citar o
parecer do Joaquim Vitorino Ribeiro. E dizia ele, o artista afastou-se bastante da tradição da parte histórica que é costume observar em tal espécie de composição. Notara também uma omissão que acha indispensável reparar e que define tipicamente as figuras religiosas. A auréola, efetivamente aquela proposta dele inicial não tinha auréola. Atributo sem o qual a imagem perde o caráter que deve ter. Com esta modificação, entende-se que o trabalho é digno de ser aceito. Isto foi, portanto, uma tela emblemática e inquietante do nosso pintor simbolista, que intrigou não só o público da época, como a própria Santa Casa da Misericórdia do Porto, entidade que o tinha encomendado para o altar do Senhor Ecce Homo na sua igreja privativa, em 1901. Foi um modo pouco ortodoxo de abordar a figura de Cristo, sem a coroa de espinho e a cana verde, o que levou a Misericórdia, e aqui é que eu falo do tal equívoco, a rejeitar a peça, levantando uma grande celeuma no meio social e religioso da cidade. E porque ele tinha concebido um rosto mais humano para o Messias, isto é, a sua própria cara, a sua própria face, e assim fez um autorretrato. A imagem deste primeiro quadro do Ecce Homo está hoje na coleção da Câmara Municipal de Matosinhos, é extremamente, quanto a mim, vanguardista, enquanto que a versão muito mais conservadora, muito mais politicamente correta, se me permite a expressão, está na coleção da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Porque a Misericórdia do Porto, numa leitura que me pareceu exagerada, mas fundamentada, como é evidente, considerava que a figura de Cristo, vejam bem, não se enquadrava na tradição histórica, porque não tinha a cana nem tinha a coroa de espinhos. E o Ecce Homo da segunda versão, que está na nossa coleção e que tem estado a ser distribuída várias vezes, sobre coleções que fazemos sobre o António Carneiro, e recentemente, há 4, 5 anos, fizemos na nossa galeria dos benfeitores no museu uma exposição sobre António Carneiro, e esse quadro, a vida, esteve lá também, o tríptico da vida, mas também tiveram estas duas versões do Ecce Homo. Mas dizia eu, nesta proposta que a Misericórdia aceitou, o Ecce Homo estava com todos os atributos iconográficos. A figura de Cristo mais resignada, com uma atmosfera menos pesada, e o espaço em que ele se encontra é um espaço sugerido com um estrado. Portanto, este equívoco que houve, acho que a Santa Casa da Misericórdia do Porto ficou a perder. Ficou a perder porque a primeira peça era excepcional, foi-lhe devolvida, ele provavelmente ficou para os seus herdeiros e deve ter ido para a posse da Câmara Municipal de Matosinhos. Tenho pena que não tenha ficado na posse da Santa Casa da Misericórdia, porque a segunda peça, do meu ponto de vista, é ligeiramente mais tradicional, mais politicamente correta, como já disse, e portanto não tem tanta aquela força de ousadia, de vanguardista que tinha a primeira peça. E por isso isto foi um equívoco, penso eu, um dos poucos equívocos na relação entre António Carneiro e a Misericórdia do Porto. A Misericórdia do Porto apoiou António Carneiro quando foi para Paris com uma bolsa, apoiou no seu estudo no próprio estrangeiro e nunca deixou de ter com ele uma relação próxima. É inevitável que alguma coisa também entre António Carneiro e a Misericórdia do Porto não deve ter corrido muito bem, porque se tivesse corrido tudo na plenitude, provavelmente a Misericórdia do Porto teria hoje mais peças ainda do acervo de António Carneiro. Mas, de qualquer forma, a relação mecenática existiu, a relação prolongou-se para além do momento em que ele era um jovem
aluno e estudante do Barão de Nova Sintra e mantém-se até aos nossos dias. Os quadros hoje dele fazem parte do acervo do nosso museu, estão frequentemente em exposição e temos por António Carneiro um especial carinho, porque de certa forma é também alguém que foi formado no interior da Santa Casa da Misericórdia do Porto e com quem a Santa Casa da Misericórdia do Porto soube desenvolver esta relação mecenática e que foi extremamente importante. E daí o equívoco que eu acho que hoje está desfeito, o equívoco que eu acho que hoje já não existe, mas que existiu naquele momento e curiosamente por causa de Joaquim Vitorino Ribeiro. Ele também, alguém que tem muitos quadros no interior da Santa Casa, que pintou alguns dos monarcas que foram provedores honorários e que depois, ironia do destino, António Carneiro sucedeu. Mas enfim, é a vida, como diria alguém, e ainda bem que hoje podemos aqui celebrar António Carneiro e celebrar a sua obra, a sua arte e aquilo que, acima de tudo, eu acho que é o serviço prestado pela Fundação Portino Miranda à cultura. E também hoje, ao lembrar António Carneiro, volta a pôr em cima da mesa e a não deixar esquecer aquele que foi um talentoso pintor português do início do século XX. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Provedores. Creio que, como qualquer relação que dura, de longa duração, a relação entre António Carneiro e a Santa Casa da Misericórdia do Porto trata de momentos melhores, momentos não tão bons, mas é inevitável lembrar sempre o papel que a Santa Casa teve na sua vida, na formação da sua personalidade, acho que podemos afirmar também na sua obra. Passava agora a palavra, agradecer mais uma vez, passava a palavra à professora Raquel Henriques da Silva, que nos vai agora falar com a vida, o dever. Faça favor, senhora professora. Já me estão a ouvir? Boa tarde. Aceitei com muito gosto e um bocadinho em homenagem a décadas de visitas regulares ao Porto com os meus alunos da licenciatura de História da Arte, da escola onde trabalho ainda. Nos últimos 2 anos deixei de dar essa unidade letiva, deixei de ir ao Porto com eles e a ida ao Porto tinha sempre um prolongamento a Famalicão para irmos ver o Tríptico A Vida. E é um bocadinho em homenagem, além de que, naturalmente, para levar expressamente os alunos, é uma obra que eu reputo a maior importância e que tem uma larga bibliografia, e estão aqui pessoas, colegas meus, que sabem muitíssimo mais do António Carneiro do que eu, que estudaram esta obra e que, portanto, como devem calcular, eu não vou trazer nada de novo. E quando chamei a esta comunicação, que já escrevi, o ver e perscrutar, que é uma palavra um bocadinho difícil, mas quer dizer ver por dentro, procurar, aquilo que fiz fundamentalmente foi uma espécie de revisão de matéria que foi útil para mim própria. E depois tenho uma proposta final. Portanto, vou apenas elencar alguns tópicos, dizendo que me apoiei fundamentalmente em bibliografia de referência, não toda, mas aquela que eu tinha disponível e que consulto mais vezes, e as 2 monografias da Laura Castro são absolutamente fundamentais. Antes disso, o estudo do meu professor e da Laura também, José Augusto de França, que fez uma exposição fundamental na Gulbenkian e que depois foi ao Soares dos Reis, e que foi a primeira vez que a vida voltou a ser vista desde que tinha sido mostrada na Misericórdia,
Portanto, isso é um dado muitíssimo importante a ter em conta. A obra esteve 70 anos sem ser vista, sem poder ser vista pelo público em geral. Voltarei já a esta questão. E há outras biografias importantes do meu colega Afonso Ramos, do professor Bernardo Pinto de Almeida, e felizmente a vida de professor tem estas coisas. Arguí há uns anos e agora fui reler com muito gosto uma excelente tese de doutoramento da Teresa Sofia Duarte, que gosta de ser só designada por Sofia Duarte, deixando cair a Teresa, e que fez um doutoramento muitíssimo bom, orientado na Faculdade de Letras de Lisboa, pela Paula Mourão, e a tese dela, que está online, chama-se Autorrepresentação na Obra Artística e Literária de António Carneiro. É de 2013. Está disponível como documento académico e, de facto, avança bastantes coisas em relação a António Carneiro, sobretudo à ligação, à importância da poesia. E portanto, eu fui reler todas estas coisas e agora o que vos trago aqui é apenas uns tópicos que talvez ganhem mais consistência com as comunicações seguintes. O primeiro tópico que me interessou muito foi ver a excelente recepção crítica que a obra teve quando foi mostrada em 1901. Eu sou de Lisboa. Em Lisboa, nestes anos de final do século XIX, sobretudo, anos de 1880 para diante, mas entrando no século XX, a crítica da arte é muito importante. Foi fundamental para afirmar os artistas, por exemplo, do Grupo do Leão, que é um grupo organizado à volta de Silva Porto, que embora fosse do Porto, quando chegou de Paris em 74, se fixou em Lisboa. E esses críticos, não vou citar o nome de todos, mas toda a gente conhece, até por outra, também por uma atividade literária intensa, o Ramalho Ortigão, o Fialho de Almeida, e sendo que o Ramalho Ortigão é do Porto, como se sabe. E não há um comentário. Não viram? Não tinham que ver a exposição de 1901, mas, de facto, a ausência. Isso é, por exemplo, em relação ao José Augusto de França, que, no entanto, destaca essas belíssimas críticas do Porto, mas depois, quando ele escreve a arte em Portugal no século XIX, a figura do Carneiro não é diminuída, mas não tem o lugar que deve ter. E eu acho que não tem, precisamente por ser do Porto e não ter sido trabalhado pela crítica do final do século XIX lisboeta. E isto é algo que é absolutamente necessário, não é? Partilho fundamentalmente com a Laura Castro, já fizemos uma vez um trabalho em conjunto, bem gostava que fizéssemos, enquanto eu ainda posso, que era uma nova arte em Portugal no século XIX, pelo menos no século XIX e no século XX, quem me dera, para fazer, não, para que... Eu sou discípula do França, o França tem uma imensa importância, relançou o António Carneiro, como relançou tantos outros nomes. Pois é, mas na história geral, o Carneiro não tem o destaque que deve ter. E eu gosto de fazer afirmações fortes, quando tenho certezas, e acho que um historiador as deve fazer. O António Carneiro é, no contexto da pintura portuguesa do final do XIX e do início do XX, uma das personalidades mais importantes. Sem dúvida tão importante, por exemplo, como o tão amado Columbano Bordal Pinheiro, como o menos unânime, mas muito amado por alguns e odiado por outros, José Malhoa, etc, etc, etc. Basta dizer que
A coleção do Centro de Arte Moderna, a que já regresso, começa, e começa muito bem, e algumas pessoas talvez tenham contribuído para isso, não só eu, mas várias pessoas que foram trabalhando para a coleção do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Começa a coleção moderna do século XX com António Carneiro. Portanto, o António Carneiro é um artista de charneira, é um artista cuja mundivivência, cuja atitude romântica, cujas questões estéticas fundamentais são do século XIX, mas de facto há aspectos da modernidade dele que são uma peça fundamental quando se quer pensar, afinal, o que é a modernidade. Quando é que começa a modernidade? Sem dúvida que uma das linhas, porque não há uma linha única, uma das linhas cruza António Carneiro. Nas críticas, eu agora não vou consultar aqui o texto, mas das críticas do Porto, aquilo que eu achei mais interessante são muito positivas, sobretudo em relação à vida. Ele não expôs só o tríptico A Vida. Ele expôs um conjunto grande de obras, isso está estudado. A Misericórdia, como já foi dito, fez uma exposição há pouco tempo, muito bem comissariada pela Laura Castro, e, portanto, ele expôs a sua produção francesa, feita em Paris nesses anos. Mas a vida destacava-se. E os críticos, muito da área da literatura, como António Patrício, mas eu acho que a análise crítica do Cristiano de Carvalho é maravilhosa, não só por ser uma postura marxista, o que torna essa personalidade do Cristiano de Carvalho tão interessante, pela raridade na época, mas porque ambos, de formas muito diversas, tocam no essencial. Este quadro põe-nos a pensar. Falam da sua característica, da sua particularidade, até em alguns aspectos técnicos, como a pincelada, mas aquilo que dizem é o essencial. Isso foi dito logo em 1901. Esta é uma pintura que nos põe a pensar. Ora, isto é um dos caminhos da modernidade peculiares, porque desde o impressionismo ao cubismo, aquilo que, simplificando, mas não dizendo erro, os artistas faziam, não era querer que o público pensasse, era eles pensarem a pintura na sua materialidade. O que é isto da pintura? E por isso o tema, quanto mais corrente, melhor. A paisagem, a cena de rua, o retrato, são os temas do percurso da modernidade. Ora, a modernidade do António Carneiro é outra, de uma linha menosprezada do caminho para a modernidade, mas que mas que existe, que é que vem do romantismo ao simbolismo e que depois vai aos surrealismos e aos expressionismos alguns. Portanto, é uma linha que continua a dar uma importância muito grande ao tema. A pintura não é só um exercício de visão, a pintura é uma cultura articulada com a literatura, com a filosofia, com a religião. Sem isso, a pintura é pobre, é excessivamente materialista, como alguns diziam na época. Pois é nessa outra modernidade que entende que o tema não deve ser sacrificado no progresso da pintura, ou na pintura contemporânea. É esse o terreno do António Carneiro, e foi isso que esses críticos epocais perceberam. No entanto,
Foram críticas publicadas nos jornais da época, eu estou a usar a bibliografia, não foi... Quer dizer, acabei por ler, porque os meus colegas que são muito bons historiadores, os que são, transcrevem as coisas e, portanto, tive esse material em mãos. Mas depois o quadro foi comprado. O que, em princípio, é um bem, não é? O António Carneiro não vendeu muito, pois é, mas a vida foi logo vendida. E aí, minha cara Laura, meu caro António, especialistas do Carneiro, ainda há aqui um trabalho a fazer. Foi comprado, como se sabe, por um grande colecionador de Évora, que, entretanto, foi muito bem estudado pelo meu colega Paulo Simões Rodrigues, que escreveu um artigo muitíssimo importante que está publicado sobre esta coleção, mas, de facto, o quadro saiu completamente de vista. É uma coleção privada, até era aberta ao público de vez em quando, e mete-me a impressão. Pergunto-me mesmo, claro que eu sei que são perguntas que alguns historiadores acham completamente idiotas, mas eu faço-as à mesma. Eu admito, o Carneiro fez pinturas a fresco para a casa dele, que ele de vez em quando tenha visitado a casa, mas mete-me a impressão que ele não gostava de fazer exposições, é verdade. Que ele nunca mais queira ter mostrado a vida. A minha interrogação é se ele gostava da vida. Apesar de tudo, fez algumas exposições. Como é que nunca pensou, com a excelente recepção que ela teve no Porto, é preciso voltar a mostrar esta obra? Não sei, acho que não deve ter pensado, senão emprestavam-lhe com certeza, e ele via. Esta é a primeira reflexão que eu trago. Depois, como já vos disse, a obra, portanto, teve retirada. O França, que já em 66, quando publica o primeiro volume da Arte em Portugal, o primeiro e o segundo, quando publica a Arte em Portugal no século XIX, que é em 66 a primeira edição, ele vai fazendo depois reedições sucessivas, mas nunca muda o essencial, reproduz a vida, embora a preto e branco. Tem muito pouca cor. Eu perdoo-lhe porque pôs o autorretrato do casaco vermelho da Aurélia a cores. E também era outra obra que ninguém via, não é? Porque era do Porto. Essa questão existe. Eu não sou do Porto, mas parece sempre que sou, não é? Porque, de facto, o conjunto da pintura mais inovadora portuguesa dessa época e de outras também, por acaso, está no Porto. A verdade é essa. E é essa história que tem que ser refeita. Portanto, o França mostra e dá destaque, e já cita estas críticas, e dá logo o tom, fundamentalmente, da análise, na arte em Portugal do século XIX, em 66. E é o resgate da obra. É o resgate. As pessoas não a conheciam, de facto. Não, eu nem sei se ela estava reproduzida em algum lugar antes disso. Pronto. Pode ser que seja ignorância minha. E depois, quando faz a exposição do centenário do António Carneiro, expõe-o, e aí sim é exposta na Gulbenkian, e depois vai ao Porto, ao Soares dos Reis. E a partir daí a obra pode ser vista por toda a gente. Não é que tenha tido um eco extraordinário, mas o França passou sempre a integrá-la. Eu também falo do França, não só porque foi o primeiro, porque ele vai formar as primeiras gerações contemporâneas de historiadores da arte e, portanto, a obra ganhou efetivamente um lugar que até aí não tinha, creio eu. Mas introduz um tópico, e esta é uma provocação aqui para a Laura, que, sem grande convicção, todos os historiadores têm repetido depois dele. Todos,
exceto esta menina, esta jovem senhora, pelo menos na altura em que eu arguí o trabalho dela, a Sofia Duarte. É uma das coisas que eu saudei publicamente no doutoramento dela, que é a ligação do tríptico A Vida a Munch, ao friso da vida de Munch. Bom, também houve, antes da Teresa, da Sofia Duarte, vou dizer o nome que ela gosta, houve outra referência, até eu assisti a uma conferência pública que está publicada, da Filomena Mulder, que está publicada no Impulso Alegórico, em que eu também participei, organizado por Manuel Valente Alves. E a Filomena Mulder fez uma conferência, como ela às vezes gosta de fazer, muito truculenta, e dizia que era o maior disparate que alguma vez tinha visto. Primeiro, o que era o friso A Vida? Isso é uma questão importante. E depois, que ligação tinha a vida do António Carneiro com o friso A Vida do Munch, a não ser a coincidência do nome. Mas, quer dizer, por amor de Deus, Marias, há muitas, não é? E distinguimos-nos. Portanto, a Filomena, na minha opinião, tinha razão, e a Sofia Duarte, num trabalho académico, diz: é necessário deixar de fazer essa ligação. Porque o friso do Munch, que foi exposto e que eu poderia ter visto em Paris, é uma das montagens que ele faz ao longo de décadas desta obra. Esta obra é uma obra compósita, é uma obra que ele expõe com um conjunto de pinturas que vai variando, umas vezes são umas, outras vezes são outras, e de facto chama-se A Vida, mas não tem... de facto não há nada em comum. Eu, ao contrário da Mulder, da Filomena Mulder, deste aspecto, não sei se a Sofia Duarte fala, mas, por exemplo, a Laura fala, e isso aí eu estou de acordo. Eu creio que os noturnos do Carneiro, aqueles maravilhosos noturnos do final da primeira década do século XX, 1900, sobretudo do Museu Nacional de Arte Contemporânea de 1910, com aqueles verdes, poderão, esses sim, ser aproximados de Munch. Portanto, eu isso acho que sim. Eu acho que a vida é como todos escrevem, como o França escreveu, como toda a gente escreve, é filha direta de Pio Vice de Chavannes. Não vale a pena. É Pio Vice de Chavannes e a criação de António Carneiro. Voltarei a este tópico. Mas a ligação, e também há outros, não é só o Pio Vice, não vou entrar em pormenores, não tenho tempo, mas, sem dúvida nenhuma, é via Pio Vice de Chavannes, a mundivivência, o entendimento da pintura, a importância do tema, o óleo diluído, as formas esparsas, que, no essencial, influenciam António Carneiro. É feito sob o impacto direto, como outras obras dele, neste campo, que nomeadamente a Laura Castro estudou, mas... sinceramente, acho que a via é essa. Portanto, é uma via muito internacional. Nem sempre é fácil na pintura portuguesa estabelecer estes elos diretos. Esta obra é uma obra plenamente atualizada. O Pio Vice de Chavannes tinha acabado de morrer, é um pintor consagradíssimo. E, portanto, esta obra teria ganho tudo para o António Carneiro ter sido exposta em Paris ao lado de Pio Vice de Chavannes e outros pintores afins. Infelizmente não foi. Há outra coisa que eu devo ao trabalho da Sofia Duarte e que acho que quero, não vou ler aqui, porque não sairia daqui. Ela estudou fundamentalmente, estudou sistematicamente, não digo que exaustivamente, isso creio que não, mas
Que eu saiba, é um trabalho de referência em relação à poesia do Carneiro. E ela cita, e eu cito no artigo que eu escrevia, nunca mais tinha falado com ela, mas através da orientadora da Paula Mourão encontrei o e-mail dela e, portanto, eu gosto muito de trabalhar nestas redes, escrevi-lhe, ficámos já com uma ótima relação e disse-lhe que o artigo que eu tinha escrito é, em grande parte, apropriando o doutoramento dela. Mas é para isso que se fazem trabalhos académicos e nós, desde que citemos, ela publica 2 poemas, 2 sonetos, são sempre sonetos o que o António Carneiro escreve, muito, muito interessantes. Eu, no artigo que escrevi sobre esta comunicação, transcrevo um deles, que é transcrito do doutoramento da Sofia Duarte, que eu acho que dá que pensar. Acho que não podemos, para prescrutar a obra, não ir buscar alguma da poesia. E esse poema, concretamente, se depois eu tiver tempo e me pedirem, eu leio, mas agora tinha que me desviar e não vou ler agora, mas é sobretudo para o painel central. Eu acho que me parece quase uma chave do painel central. O poema. Isso eu acho que é uma fortuna crítica que não pode nem deve ser ignorada. Mas aquilo que, se não fosse esta conferência, eu não tinha mergulhado. Claro que eu sei que vocês conhecem, mas eu não conhecia, confesso. Eu conhecia que trabalhos preparatórios para a vida. Aquele maravilhosa sanguínea do painel central, a obra acabada praticamente num formato mais pequeno, o óleo já, que a Laura Castro publica na monografia dela, que é o tríptico, já praticamente não tem diferenças, e fiquei muito curiosa porque a Sofia Duarte publica 2 estudos, 2 carvões, enfim, grafite, eu penso que é grafite, carvão, alguns têm apontamentos de pastel, do centro da coleção do Centro de Arte Moderna, e diz que há bastantes mais. Eu agora pergunto se conseguir, que eu às vezes não consigo, eu gostava de mostrar os desenhos. Acham que posso tentar partilhar? Mas eu não sei se não tem que ser vocês. Sim, professora, consegue fazer compartilhar tela? Primeiro faço compartilhar a tela, é? Sim. Já tem os desenhos abertos? Tenho os desenhos abertos, a vida desenhos. Não estou a conseguir abri-los, não sei porquê abrir. Sim, já tenho abertos. E agora? Vocês não estão a ver, não é? Ainda agora, não. Vou fazer aqui onde se está a ver compartilhar tela. Pois, mas é que eu não sei fazer isso. Acho que não sei. Portanto, se calhar não vou. Eu às vezes consigo, outras vezes não consigo. Porque eu agora perdi. Portanto, tenho isto aberto, mas agora não consigo sair daqui. Olhem, agora não consigo sair de lado nenhum. Ora, porque que... Desculpem lá só um bocadinho. Vou tentar outra vez, mas não estou a conseguir. Portanto, vou fechar a janela, porque senão nem me obedece com nada. Pronto, olhem, desculpem lá. Eu mandei-vos os desenhos pedindo, e até com boas fotografias que a Ana Vasconcelos, a quem agradeço, me disponibilizou. São uns 10 desenhos. E posteriormente iremos também, aproveito para mencionar que iremos realizar então uma brochura onde estarão os textos de todos os intervenientes com essas imagens também. São pelo menos 10 desenhos.
com níveis de desenvolvimento muito diferentes. São todos para esta obra, que mostram um processo lento e com possibilidade de construção da obra. Isso acho que é indispensável. Nós não podemos olhar para a obra sem ter em conta esse... Eles não estão... a Ana Vasconcelos, que é responsável da coleção, e o Centro de Arte Moderna não está fechado só pela pandemia, está fechado porque está em obras e é difícil de aceder. Ela foi incansável, maravilhosa, arranjou-me boas fotografias, e eu alertei-a que as fichas técnicas na base de dados do CAM não estão muito bem, e até acho que já encontraram informação. Eu acho que a origem são todas a nora do António Carneiro, a mulher do Cláudio Carneiro. São folhas de álbum, de certeza, porque alguns têm frente e verso. Uns não têm, outros têm frente e verso. Há 2 ou 3 dimensões, há algumas dimensões apreciáveis. E o que é que se verifica nesse conjunto de desenhos? Que ele tem no início quase uma panóplia de possibilidades. Por exemplo, de pôr o par junto à água, de alguma forma com a paisagem do primeiro painel, próximos um do outro e já com a criança. Portanto, a mulher parecendo que está acocorada junto à água e o homem de pé. Tem outros em que o par aparece enlaçado, mas de pé. A posição do primeiro painel, eu acho que é que teve possibilidades de resolução mais diversas. Porque no painel central, embora haja muitos desenhos, é impressionante isto. Raramente temos uma obra com esta quantidade de documentação. Embora haja vários desenhos, a uma certa altura ele apanhou, há um guache maravilhoso, grande, creio que são 70 centímetros, só do homem, do cavaleiro, que não parece estar de pé, a gente viu de pé, mas ele tem as pernas como se tivesse um cavalo embaixo, tem as pernas abertas e ligeiramente dobradas, parece que se podia pôr lá o cavalo para ele encaixar. E é exatamente um cavaleiro medieval. O último painel, ele encontrou muito cedo. Eu tentei organizar os desenhos em sequência, os que são frente e verso é mais fácil. Há pequenos apontamentos dele, portanto o nome está adquirido, o nome de cada um dos painéis está adquirido muito cedo. E, sinceramente, aquilo que eu queria propor aqui à Fundação Cupertino Miranda é que, logo que possível, e no âmbito destas celebrações, fizessem uma exposição com a presença destes desenhos todos e também os outros que não pertencem ao campo, não é? Nomeadamente, mas que são, parece-me que são menos. A questão que eu ponho, e que não sei se vocês sabem responder, é se estes desenhos foram comprados no final dos anos 80, são todos ou se haverá mais. Porque, do que eu conheço da arte portuguesa desta época, e conheço bastante, eu não vejo uma obra tão documentada. E ainda vi outra coisa. Isso vi, não sei, ela não fala nisso, mas reproduz a obra. Uma pequena paisagem de uma coleção particular, portanto, que eu não sei o nome, que é dedicada, ou tem o título, A Terra de Fra Angelico, portanto, que é feita em uma paisagem italiana. E, sinceramente,
essa paisagem italiana da coleção privada, que eu acho que tu reproduzes, Laura. Também acho que tu reproduzes. Parece-me a paisagem do Primo Painel. É isto que, do ponto de vista metodológico e da história da arte, eu chamo prescrutar. Não é só ter uma ideia absolutamente brilhante para ler o trabalho, é a documentação que existe. Primeiro, essa coisa que eu gostava de saber se vocês concordam se será verdade ou não é, e eu deixo já cair, que é, eu não direi desamor, mas distância que o autor criou em relação a este trabalho. Eu aprecio muito a obra dele, mas esta é a obra-prima. Há artistas que não têm, ou que têm várias. Este homem tem esta obra maior. E ele é um homem culto, é um homem entendido, é professor. Como é que ele se distanciou tanto desta obra? Depois, acho indispensável, e se calhar sabe-se, eu é que não sei, perceber em que condições estes desenhos foram vendidos. Porque me parece álbuns que foram desmembrados. E depois, menina Laura, se me permite, desculpem a vulgaridade, mas ela é uma menina, não basta dizer, tive para telefonar mesmo, não basta dizer, porque diz isso por 2 vezes, fiquei particularmente irritada, que a Biblioteca do Carneiro, da Casa Oficina, prova que ele tem obras destes pintores italianos que ele amou, porque a influência não é só do Piovizzi de Chavannes, é, efetivamente, mas isso, tu já tinhas dito isso, desses primitivos italianos. E o diário dele, que o António estudou e publicou, e eu estive a ler, o diário dele tem 2 trechos de visita à Itália que eu vi logo, achei que aquela paisagenzinha tinha sido pintada nessas condições. São hipóteses de uma ignorante que nunca pegou na massa das coisas do António Carneiro. E ainda termino com outra coisa, que esta é da Sofia Duarte. Não sei qual é a vossa posição. Está na moda, e quando eu digo na moda é já a tirar-lhe importância, mas tem, com certeza. E quer dizer, não temos de ter todos a mesma opinião. Considerar que a biografia é uma coisa pouco importante. O que nos interessa é as obras. Bom, com certeza que nos interessa é as obras, mas eu não, quando estou a estudar um autor, a biografia, a vida dele, tem que ser relevante. Ora, eu não sei se a chave desta pintura, eu não quis ir por aí, eu quis prescrutar, eu não quis interpretar, talvez porque não sou capaz. Eu quis prescrutar. Mas a chave desta pintura não é o painel central para mim, e foi, a Sofia não diz isso, mas pôs-me no caminho, é a criança. Ora. Professora Raquel, peço imensa desculpa, posso só pedir, ultrapassamos já largamente. Ok, eu vou terminar com esta a frase. Ora, isto é a Teresa que o diz, a Teresa Sofia, no período entre ir para Paris e voltar ao Porto, nasceram os 3 filhos dele. O Carneiro tem, nestes anos, uma vida familiar muito intensa. Sabe-se como os filhos foram importantes, mesmo para a sua pintura. A criança, e ele estava rodeado de 3, uma acabada de nascer, a criança tem um lugar-chave neste tríptico. É ela que garante o ciclo da vida. Muito obrigada. Desculpem. Foi um gosto ouvi-la, senhora professora. Deixe-me só dar a mão à palmatória, que de facto não fiz referência que a primeira grande retrospectiva do artista António Carneiro foi feita pelo
por José Augusto de França. A obra foi, logo em 1901, adquirida pelo colecionador eburense Francisco Barahona. Mais tarde, eu creio que José Augusto de França encontrou-a numa galeria, e ela depois já da exposição na Fundação Carlos Gulbenkian e no Museu Soares dos Reis, foi adquirida pelos nossos fundadores, que a doaram ao museu em 1977. Quando falamos da poesia, lembro-me da frase de Diogo Macedo, que a professora Laura Castro tem na sua obra de 1997. António Carneiro nasceu poeta, embora tivesse sido pintor. Já solicitamos também o acesso à tese de Sofia Duarte, que referiu no seu artigo. Eu não vou fazer comentários ao facto de ele ser do Porto, porque ao contrário da professora, eu sou do Porto, por isso não vou dizer nada disso. Já contactamos, entre outras instituições, a Fundação Carlos Gulbenkian, que favoravelmente respondeu e muito rapidamente ao nosso pedido para podermos incluir todos esses estudos da obra. Eu reparei que alguns, pela informação disponível no site, foram comprados na década de 80, alguns de facto validados pela Nora Caterine, e sim, e é tudo. É tudo. Passava agora então, agradecia-lhe mais uma vez, passava então agora à professora Laura Castro. A sua comunicação tem o título Sobre a Vida, de António Carneiro, Ars Longa Vita Brevis. É a sua interrogação. Faça favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Gostei muitíssimo, ia dizer como dizem os miúdos, não é? Adorei ouvir as duas intervenções anteriores e se o Dr. António Tavares falou de equívoco, a professora Raquel manteve o ritmo dos equívocos também e sobretudo das perguntas, o que é interessante, porque quer dizer que a vida ainda não está a colocar questões e isso é ótimo. Eu vou tentar ser breve para pouparmos, para, digamos, não ultrapassar também o tempo e senão pode ser cansativo para as pessoas, mas gostava só de lembrar que estou particularmente feliz por estar aqui com estas três pessoas. O António, porque trabalha no sítio onde eu trabalhei, onde eu comecei a minha vida profissional, que é o ateliê do António Carneiro. A professora Raquel, porque de facto me convidou para fazer a monografia de 97, publicada pela INAPA, e o Dr. António Tavares, porque já colaborei muito com a Misericórdia e tive a possibilidade, não foi comissariar na verdade, mas foi colaborar na exposição António Carneiro Revisitado em 2011, que foi uma magnífica exposição e eu voltei de facto a reler algumas coisas. Tenho-me cruzado ao longo da minha vida com o António Carneiro. Em 18 escrevi sobre o lugar dele na Renascença Portuguesa e também fui, às voltas com esta sessão, também fui buscar a tese da Sofia, de facto, da Sofia Duarte, em cujo júri eu estive. Foi uma tese de facto extraordinária e lembro-me dela nos ter dito que tinha repetido a viagem do António Carneiro por Itália, o que é absolutamente fantástico. Bom, muito rapidamente, eu tinha esta intervenção pensada em dois pontos. Um primeiro em que falo de imagens, de outras imagens sobre estas imagens, que são as da vida, e depois num segundo momento em que falo de palavras sobre a vida. De facto, nós esclarecemos, não diria explicar, mas esclarecemos muitas coisas das obras de arte através de outras obras de arte, que não precisam, cujos artistas não precisam de se ter encontrado concretamente e objetivamente, mas há afinidades, há pontos de contacto, há parentescos, há ar de família, como nós sabemos, e a vida de António Carneiro, da transição do século, não é? Também temos esta grande vantagem de ser uma obra da transição do século que nos permite situá-la cronologicamente num ponto importante da arte europeia, mas também da sensibilidade desse momento, e depois, claro, aos textos dos contemporâneos, alguns já foram aqui lembrados, e aqueles que se produzem depois. E apesar, isso é interessante, quer dizer, tem que ser sempre outros olhares. Nunca me tinha ocorrido esse hiato, que é um hiato absolutamente impressionante, não é? 70 anos fechado, um quadro. Quer dizer, as Demoiselles d'Avignon do Picasso, que andaram em várias coleções até dar entrada no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque,
também estiveram uns 20 anos ou à volta disso, praticamente sem serem vistas. Portanto, não deixa de ser interessante nós atribuirmos um lugar cimeiro a uma determinada obra que esteve muito tempo na obscuridade. Mas sim, julgo que é preciso falar disso e provavelmente são os 20 anos, os 120 anos, peço desculpa, do tríptico, para o ano serão os 150 anos do nascimento de António Carneiro, portanto, certeza que vai haver oportunidades para se regressar a António Carneiro. Sobre a década de 90, não é? Portanto, é uma obra da transição do século, a vida, e António Carneiro está em Paris nos anos 90. E, portanto, na segunda metade da década, e nessa década expõem-se ao longo de 10 anos, ou fazem exposições que têm títulos como impressionistas, neo-impressionistas, independentes, sintetistas, simbolistas, neotradicionalistas e artistas da alma. Isto são tudo designações que estão em exposições que ocorrem quando o Carneiro, ou algumas um pouco mais à frente, quando o Carneiro está em Paris. Exatamente nos anos em que ele lá está, são mostradas obras do Puvis de Chavannes, do Gustave Moreau, do Maurice Denis, de Gauguin, de Munch, enfim, toda esta geração da transição do século. E eu só, muito rapidamente, sem vermos hoje imagens, a Raquel também queria mostrar os anos, mas pronto, não há tempo. Destes artistas há um que eu também considero importante, e penso que as imagens dele têm, a pintura dele e o desenho têm pontos de contacto com do Carneiro, embora não seja uma filiação direta, nem sequer tenham noção, não temos a noção nenhuma de ele ter visto Maurice Denis. Mas Maurice Denis expõe em 1899, nomeadamente um álbum de litografias a que chama Amour, e não nos podemos esquecer que o Carneiro mostra em 1900 o estudo, o amor para este tríptico, e há uma litografia do Maurice Denis desse álbum que se chama Os Crepúsculos Têm uma Doçura da Pintura Antiga. São títulos longos que ele dá, muito poéticos, e isto é uma descrição de algumas destas peças que temos aqui e que pertencem a este tríptico. Há crepúsculos, há bosques, há cavaleiros. É claro que a pincelada do Maurice Denis é muito mais solta, muito mais aberta, o seu espaço é muito mais planificado, a cor é mais brilhante, mas há aqui um ponto de contacto que eu depois penso que nas paisagens também se percebe. Depois a seguir, e Maurice Denis, dizia eu, é da geração de Carneiro, nasce em 70. Gauguin é 15 anos mais velho, não está em Paris, naturalmente, já está na Polinésia Francesa quando Carneiro vai para Paris, mas o tríptico, não é, que ele faz, um falso tríptico, que é uma peça que tem dentro um tríptico, digamos assim, de onde vimos o que somos, para onde vamos, é mostrado em Paris em 1898. Não há nenhuma referência do Carneiro que eu tenha encontrado nas cartas ou no diário, ou seja, onde for, nem ao Maurice Denis, nem a Gauguin, mas o facto é que isto está a passar-se naquele momento. E é curioso porque a obra do Gauguin, que foi muito mal entendida pelos críticos e ele depois defendeu-se em cartas, etc., mas também foi lida na altura como um convite à meditação sobre a origem, a identidade e o destino do homem. A seguir, Munch. A Raquel referiu aqui muito o equívoco. Na verdade, de facto, o friso da vida vai sendo mostrado em Berlim, há obras que passam por Paris em 1899 e 1900, portanto elas estão lá, não exatamente a dança da vida, não é? Mas peças desse grande friso da vida, desse projeto em que o Munch se ocupa. É verdade que eu fui agora por acaso reler algumas coisas sobre a dança da vida, nomeadamente, e todo o friso, e relacionam demasiado, penso eu até que demasiado, mas relacionam muito as cenas do friso da vida com circunstâncias biográficas do Munch, de aceitação, de rejeição, aquelas relações amorosas complexas que ele teve, e de facto não há, talvez, como acontece na obra do Carneiro e até na do Gauguin, essa dimensão mais universalista. Mas há em todo o caso
uma atenção aos estádios da vida, não é? E aos estados da alma, etc. E depois, finalmente, o último, que eu aqui refiro, há outros, que é de facto Puivito Chavannes. E assim, nós temos consciência que o Carneiro viu, porque comenta, comprou os livros e, quer dizer, aquela suavidade, aquele ar mate, aquela doçura, aquele ar espectral de algumas imagens, etc., é tudo Puivito Chavannes. E aqui é curioso, na leitura que a Raquel fez sobre este trabalho, ocorreu-me, eu há tempos não conhecia, dei com um texto que está disponível online, de um catálogo de uma grande exposição que se fez de Puivito Chavannes em Veneza em 2002, e em que o autor faz uma coisa extraordinária, que é recuperar o Puivito Chavannes como um dos pais fundadores da modernidade. Portanto, Raquel, tens completamente razão. Há uma modernidade que vem daqui, não é um classicismo esquecido que ficou ali parado, e o Carneiro é nitidamente filho aqui é que está a filiação dele. Curiosamente, nesse catálogo, nós estamos habituados, infelizmente, a ver poucas referências internacionais à arte portuguesa, mas neste catálogo o Carneiro aparece citado. Portanto, o que o autor faz é tentar perceber o impacto do Puivito Chavannes na Europa e vai à Itália, vai à Espanha e tal, e em Portugal refere o António Carneiro. Não sei se ele tem um conhecimento profundo ou não da obra do Carneiro, não me pareceu, é uma mera referência, mas que é interessante é. Bom, todos estes artistas reagem, e é aí que eu penso que eles se encontram com o Carneiro, reagem a uma matriz à matriz popular do realismo, não é? São reações ao realismo, que foi popular no século XIX e no século XX e ainda continua a ser em algum momento, e, portanto, insinuam aspectos da esfera do religioso, do místico, do simbólico, não é? Portanto, reagem a uma pintura de factos e vão precisamente à pintura de ideias da alma, e, enfim. Portanto, reagem ao que é pitoresco, ao acontecimento. E, portanto, neste sentido eu diria que a arte não é propriamente longa, mas é larga, no sentido em que tem estas contaminações horizontais, não é? Portanto, há uma atmosfera da época, um ar de família, e o Carneiro está completamente sintonizado com essa atmosfera. E ela é longa também, porque ainda hoje, como estamos a ver, a vida nos está a trazer interrogações. Ora, o que é interessante também, nestes frisos da vida, seja o do Gauguin, seja, que não se chama assim, mas seja o do Munch, é um aspecto que com que a Raquel acabou a intervenção, a circularidade. Eu aí também penso que sim, penso que é esta, aliás, é interessante o terceiro painel chamar-se saudade, não se chama fim, nem morte, nem, não tem, e o primeiro chama-se esperança, não é? Portanto, a saudade de facto é a possibilidade de sobreviverem, não é? Das realidades sobreviverem pela memória, enfim, pela nostalgia, seja, portanto, a saudade é isso, de maneira que não é na verdade um fim. E aquela criança, lembro-me de ter falado muito sobre isto com o José Luís Porfírio, numa altura em que ele andava às voltas com a arte do século XIX, a criança está a superar um dente de leão, não é? Portanto, e tudo aquilo é um efeito polinizador, não é? Portanto, há aqui uma circularidade de facto que vem daí. E enfim, eu penso que vale a pena, não diria laborar no equívoco, mas vale a pena explorar estas interseções de todos estes pintores, todos estes artistas, seja pelos noturnos, seja pelas outras paisagens, lá está, chamar também aqui o Maurice Denis, que eu penso que foi o Bernardo Pinto de Almeida que já lhe fez uma referência, enfim. Agora, a propósito das imagens, nós sabemos que as imagens também são imagens mentais, e o Carneiro, em 99, não é, vai à Itália e traz de lá, sim, essa paisagem deve ser daí, eu agora não tenho na memória essa paisagem, mas ele diz o seguinte, e deixem-me só, eu aqui selecionei 2 ou 3 excertos. Ele está no Lago di Como, no norte de Itália, e diz o seguinte:
portanto, nós sabemos que a vida, o tríptico, já está em elaboração, não é? Portanto, ele já anda a trabalhar nele. E ele diz: a paisagem que se abria em torno de mim, em frente ao lago, não era real, mas um sonho de fantasia. Cheguei mesmo por um momento a duvidar do exotismo do sonho, na crença de que as mais estranhas fantasias da imaginação existem puramente na natureza. E depois, em Fiesole, não sei se é aí, em Fiesole ele diz: os ciprestes, a soberana, a hierática, a mística linha aguda dos ciprestes, erguendo-se como luz de tocha dentre aqueles vales imensos de oliveira. É fabuloso, de facto. E depois ele diz o vento deslizando doce pelas árvores, e a seguir diz: o vento, disse eu, não é o vento. São legiões de anjos incorpóreos e materiais que passam. Portanto, estas eram as imagens que o Carneiro tinha na memória quando estava a trabalhar na vida. E só uma última referência. Em Roma, ele está no Panteão e tem um excerto muito curioso em que diz: o gato tem qualquer coisa de enigma no olhar e no gesto. E eu vi, num instante, nesses animais, o símbolo vivo da alma enigmática e profunda das ruínas. Depois do gato, só as andorinhas habitam estas paragens encantadas. Claro, antes dos turistas, não é? Ele felizmente viu a Itália sem turistas. E depois, só no fim, suponha-se uma esfinge com uma águia pousada na cabeça e um mocho aos pés. Estes símbolos eternos da grandeza precisam de uma alma que os anime e os torne imensos. E consiste nestes animais, no caso eram os gatos e as andorinhas, o pulsar do seu gigantesco coração. Portanto, há aqui de facto um universo de imagens que atravessam depois o tríptico. E finalmente as palavras, na verdade, ele expõe da misericórdia. Acho muito interessante nós somos um país muito pequeno, mas continuamos a ter artistas do Norte e do Sul, mais reconhecidos num lado, mais reconhecidos do outro. É extraordinário. Essa cisão ainda se percebe. Aliás, também se percebe, aqui estamos na pintura, mas se pensarmos na escultura do século XX, há escultores convidados no Sul e outros convidados no Norte, têm encomendas assim, isso é curioso. E, de facto, dos críticos que falaram sobre o Carneiro e a vida, eu acho que há um que é a alma gêmea do António Carneiro, que é o António Patrício. A alma gêmea, quem conhece a dramaturgia, a obra do Patrício de teatro é gêmeo do António Carneiro na pintura. Mas pronto, e portanto ele entende muito bem esse olhar interior da obra do Carneiro. Naturalmente o Cristiano de Carvalho diz, felizmente, discorda de muitas coisas, é uma crítica fantástica, discorda de muitas coisas, mas depois diz, felizmente é uma obra que nos faz pensar, de facto, é uma obra de ideias. E agora, só por último, apesar de ter havido algumas descontinuidades na presença das obras de António Carneiro, que a Raquel acaba de sinalizar muitíssimo bem, não há na construção da personagem histórica muitas descontinuidades, não é? Portanto, ele é um homem aclamado no seu tempo, embora por um círculo relativamente restrito, de que a Renascença é muito responsável, e depois há um contínuo. No entanto, é muito interessante ver que, por exemplo, o Georges de França diz que, eu fui buscar, não fui à arte do século XIX, fui ver o catálogo que ele faz de 98 da arte do século XIX, que foi apresentado em Paris e depois em Portugal. E ele diz assim, a vida é a composição simbolista por excelência da pintura portuguesa, que apenas conheceu 2 ou 3 exemplos dela, se calhar há mais, e diz assim, esta obra marca a conclusão de uma linha estética, cedo abandonada por falta de incentivo do público nacional. Eu, curiosamente, não concordo. Penso que este gosto por uma pintura estática e meditativa e contemplativa, mas de uma contemplação interior, não é a vista, é a visão, é mais isso que aqui está, não é propriamente uma vista da janela, mas é uma visão interior. Eu penso que permanece ativa esta matriz na obra do António Carneiro ao longo do tempo. Claro, noutros géneros, não em paisagens e até em alguma pintura de história e até talvez em algum retrato. Por isso eu penso que aqui
é demasiado é excessivo, digamos assim, dizer que a vida é feita, tem o António Carneiro 27, 28 anos, ele ainda tem 30 anos de trabalho à frente, e eu julgo que ele não perdeu estes sinais de simbolistas. Agora, há aí essa pergunta a que tem que se dar a resposta, concordo. Ele gostava da vida, eu acho que sim, que tinha que gostar deste tríptico. Há aqui elementos que alimentam muito do seu trabalho futuro, embora talvez com menos impacto. Por último, e vou mesmo acabar aqui, lendo-lhes só 3 linhas de uma carta que o arquiteto Raul Lino lhe escreve em 1920. O Raul Lino anda às voltas com o projeto do ateliê do António Carneiro, depois vem a ter outro destino, mas diz ele: calculei, manda-lhe uns desenhos e uns esquemas e diz-lhe: calculei que o horrorizasse uma fachada espampanante encimada por uma legenda pro arte ou ars longa. Estas manifestações ou parecem ter função de uma tabuleta ou pretendem constituir profissões de fé, ambas coisas me parecendo bastante descabidas numa fachada. Ora, estava eu a ler esta carta e a pensar, se calhar falhei, fui mesmo, não acertei no alvo, fui mesmo ao lado ao chamar ars longa a esta intervenção, mas enfim, o mal já estava feito, já não havia nada a fazer, e na verdade eu acho que a vida é um exemplo muito bom da longevidade da arte, seja para o lado, seja para a frente. E terminava. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura, muito interessante. Muito obrigada, senhora professora. Mantém-se a questão se António Carneiro gostava da vida. Eu também quero crer que sim, de facto, acho que são muitos que gostam dela. Se calhar a obra ultrapassou, será que ele sentia isso? Será que... Não sabemos, não temos como ter resposta a isso. Passava então rapidamente para o Dr. António Almeida, como já foi referido, que trabalha no ateliê António Carneiro, onde está a biblioteca de António Carneiro e onde eram inúmeras as referências, inúmeros os livros de Puvis Chavannes, correto? E pedia-lhe então, dava-lhe então a palavra, por favor. Ok. Um ótimo fim de tarde para todos, neste dia magnífico de hoje. E, de facto, confesso a minha grande satisfação em falar deste homem que eu considero uma visita de casa, quase, não é? E apelava ao meu braço tecnológico para, portanto, se me pudessem ajudar, portanto, eu estou-me a ouvir, hein? Sim, sim. Então, só tenho que fazer portanto, o meu braço tecnológico, o que é que tem que fazer? Compartilhar tela, como testamos. Vai em baixo e onde tem compartilhar tela. Mas abrir primeiro o documento. Está. Sim. E agora, desculpe a minha ignorância. Já foi ao compartilhar tela, por baixo, onde está? Sim, já fui. Então, e seleciona... Diz aqui, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Não. Então deixa só um bocadinho. Só um bocadinho, peço desculpa. Compartilhamento, vários participantes, todos os participantes podem. Ok, já deve conseguir. Confirme, se faz favor. Muito bem. O seu braço tecnológico funcionou, o meu não. Portanto, aquilo que era suposto falar nesta videoconferência era um pouco do imaginário simbolista que se pode rever
em várias passagens da coleção. E é um pouco isso que vou fazer. Confesso que nas 3 intervenções irão haver passagens em que isso será evidente. Portanto, mas claro que eu também não podia deixar de falar para o tempo angustiante e até solitário em que a vida já foi dita que foi realizada neste pintor poeta do Mar e do Marão, em que referia que todos nós somos mais feitos de ausências do que de presenças. Ora, eu tenho que concordar totalmente, até porque estamos num tempo de letargia e, portanto, é um tempo em que são mais evidentes as errâncias do que as distâncias e as dissonâncias e as harmonias. E é justamente este paradoxo do isolamento onde se contextualiza o tipo de vida. Isso só quererá dizer que, de facto, a solidão nos aproxima. Portanto, esta é um caráter de um esboço que possui a coleção, e é com estes temas que, nesse final de século de reflexão e crise espiritual, em que se vivia então em Paris, e que as tendências artísticas idealistas se vinham reagindo ao positivismo científico. E, de facto, António Carneiro, sendo um homem místico, melancólico e solitário, procura, antes de mais, uma hora efêmera, um crepúsculo ligeiro em personagens e paisagens idealizadas. E, de facto, aqui, quando a doutora Raquel Henriques da Silva refere o escrutar, ora, aqui está o melhor exemplo e a relação que temos com a obra poética, em sintonia com um autorretrato. Este autorretrato está aqui propositadamente, porque foi um dos autorretratos expostos na Galeria dos Benfeitores, como iremos ver à frente. E, de facto, na Alma Enigma, não é possível conhecer alguém que não se conhece, que não se consegue definir e que se desconhece a si próprio. Este é um dos rostos mais conhecidos, e até, de acordo com o Dr. António Tavares, penso que se revê aqui um bocadinho naquele equívoco de que nos falou, mas aqui é sintomática a representação do inconsciente. E, de facto, não é por acaso que o António Carneiro empreende uma visita à Itália como Homo Viator no ano precisamente que faz o Tríptica Vida. Aqui também são visíveis outros nomes onde o simbolismo se revê: a Fonte do Bem, o Ecce Homo, a Raquel,
batismo, e mesmo na obra de final de curso de Jesus e a Lenda dos Martírios, já são escutáveis algumas incidências psicológicas. Aqui é outra obra que o ateliê António Carneiro possui, que é uma obra magnífica de estudo para o teto da sala de leitura da Associação Comercial do Porto. E, portanto, são visíveis todos os atributos que convinham à Associação Comercial. Aqui, o interessante é a relação do título com a mitologia clássica, que é a lenda de Narciso e da Ninféia. Aqui temos, de facto, aquela imagem que falamos da exposição que a Laura Castro preparou em 2011 na Santa Casa de Misericórdia do Porto, e de facto é visível parte do tríptico. Vemos no canto superior esquerdo o autorretrato que foi visualizado no início da nossa apresentação, e de facto o tríptico que é visível pela Esperança está rodeado de uma série de estudos de várias técnicas e tipologias, o que quererá dizer o grau de investimento que o pintor fez em torno desta obra. E, de facto, uma das obras, portanto, o Museu da Cidade Ateliê António Carneiro, possui na sua coleção o estudo final. Portanto, vemos pela ficha técnica da peça que tem umas dimensões mais reduzidas, mas que de facto tem todos os atributos que tem a tela original. E de facto, quando este cipreste, que é aquela relação que a Laura falou da mitologia, que se ser uma árvore milenar, que temos lá no jardim do António Carneiro. E, de facto, esta obra foi uma obra que não tinha lugar na época. Portanto, este imaginário das idades e da vida não teve a aceitação nem o êxito esperado. E, de facto, depois de António Carneiro tentar fixar residência em Lisboa, não o conseguiu, e foi, de facto, na cidade do Porto que a sua topografia dos lugares giraram em torno do Colégio do Barão de Nova Sintra, a Academia de Belas Artes e o seu ateliê. Aqui foi uma imagem em que é evidente o caráter mais diáfano, portanto, até porque é uma luz muito matutina, que o ateliê está dotado também de um janelão norte, que é o tipo de luz mais adequado para o desenho e para a pintura, e um janelão sul. Depois esta imagem, eu penso que caberia no título da Laura, portanto, no Ars Longa Vita Brevis, até porque se fechássemos a porta, deixávamos de ver o António Carneiro. E o mais interessante que tem esta foto magnífica é que vemos quadros que pertencem hoje, portanto, ao universo de vários museus.
A menina do Gato Preto de Soares Reis, vemos uma série de retratos, o Cláudio tocando, o órgão de tubos de São Bento da Vitória, Irene, do espólio do ateliê António Carneiro. E, de facto, esta relação da obra poética com a obra pictórica é mais próxima do que possamos pensar. E, de facto, ele até tem um soneto designado Lux Nutrix, que, de facto, digamos que isto é o paradoxo da pintura, porque se pintura é representar, portanto, nós os noturnos não representam valores figurativos, mas representam pontos de luz num universo, e é esse ponto de luz e essa lua de Lessa onde ele quer afagar as suas perpétuas ilusões. Depois, portanto, outra representação na coleção, onde vemos de algum modo o simbolismo é na série de aguarelas que o António Carneiro fez na primeira viagem ao Brasil, que são um número muito expressivo e que me dá imensa satisfação revê-los, e de facto há um total desprendimento pela representação figurativa. E de facto foi sendo um homem incompreendido, respondeu com um exílio anterior e passando a pintar uma novidade absoluta na paisagem, que era no fundo aquilo para ele que era a precipitação da vida, numa catedral telúrica de furnas, grutas, águas profundas, portanto, todo um conceito de interioridade idealista e simbólico. Digamos que o mais interessante na obra do António Carneiro é que ele consegue, digamos que, enxaquetar, pôr digamos que, por cima e por baixo, portanto, como na cestaria e na arte medieval, a pintura rupestre que se vai sobrepondo à paisagem celeste através dos claustros de conventos e interiores de igrejas do Porto. E, de facto, o culminar do simbolismo dele reflete a vontade de ilustrar a Divina Comédia, um projeto que ficou, de certo modo, interrompido, mas que tem uma grande carga simbólica, porque faz da sua arte um sacerdócio como um monge na sua cela. E, por fim, portanto, aqui neste silêncio inquebrantável vêm as visões celestes ter comigo. É um painel de azulejos que em 1925 existia no ateliê António Carneiro, e é com esta imagem que termino a minha apresentação. Muito obrigada, doutora Antónia Almeida. Terminamos assim com algumas imagens que também foram anteriormente referidas. Sem me alongar muito mais, gostaria de agradecer todas as intervenções, que apesar de todas as condicionantes, podemos fazer aqui um encontro com 4 visões diferentes, mas coincidentes, não é?
permitiram assim homenagear o homem, este homem místico e solitário, muitas vezes referido, mas sobretudo também o artista, o poeta e a própria obra. Referiu-se que António Carneiro foi considerado uma das personagens, é considerado uma das personagens mais importantes das artes, comparado com Bordalo Pinheiro, ou José Malhoa, como referiu a professora Raquel Henriques da Silva, ou mesmo como António Patrício, tal como referiu a professora Laura Castro. Quando da sua apresentação na cidade do Porto ele teve assim uma excelente crítica, mas esteve ausente do público, infelizmente, quase 7 décadas. A vida coloca-nos assim algumas questões, também disse a professora Laura Castro, e a vida realmente de António Carneiro deixa-nos assim várias questões e provavelmente talvez várias sugestões. Desafio quem possa estudar a obra, porque é uma obra que tem imensas possibilidades e imensas interpretações. No próximo ano, tal como a professora Raquel Henriques da Silva, a professora Laura Castro e todos os outros intervenientes, o doutor António Almeida e o seu provedor António Tavares referiram, António Cardoso faz... António Carneiro, peço desculpa, faz realmente 150 anos e fica aqui o desafio de lançarmos talvez uma exposição coletiva que mostre mais de António Carneiro para além da grande obra A Vida, a Esperança, a Saudade. Fica assim o desafio no próximo ano de talvez em conjunto podermos fazer mais. Tivemos uma plateia boa, apesar de todas as nossas condicionantes, mas muita gente esteve a assistir e a participar mesmo à distância. É isto que as novas tecnologias também permitem. Estamos todos reunidos, mesmo cada um em suas casas, e mantemos esta possibilidade de fazer as coisas mesmo sem termos, como a professora Raquel Silva, este encontro era muito bom que fosse pessoalmente. Esperemos que para o ano possamos fazer um encontro ainda maior e possamos estar todos juntos para comemorar os 150 anos de António Carneiro. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Foi realmente... Obrigada, boa tarde. Deus, gostei de ver. Cumprimentamos a assistência.